Fala galera, eu sou o professor Mardoc de Humanidades e chego aqui para bater um papo reto com você, falando sobre a reaplicação da prova executada pelo INEP de 2022. A prova não fugiu da mesma linha da primeira aplicação. Houve uma diretriz objetiva, nós tivemos nesse caso aí questões melhor elaboradas, textos menores, mais imagens, ou seja, a prova não foi cansativa. O vocabulário utilizado, os textos, os fragmentos de texto que foram utilizados, permitia que o aluno pudesse fazer uma leitura tranquila e não se embaralhasse com um vocabulário do século XIX. E nesse aspecto ela foi bem mais simples e favorável ao aluno. Então, houve a valorização das primeiras aulas que o aluno tem, que permite a ele ter toda uma imagem sobre os conceitos e dessa maneira abordar da melhor maneira possível a formação da sociedade atual. Sentimos falta, sim, claro, sentimos falta em história geral, sentimos falta da formação das sociedades da Antiguidade Oriental, não tivemos nenhuma abordagem sobre egípcios, mesopotâmios, fenícios ou coisa parecida. Também deixamos de lado a Antiguidade Clássica, não tivemos uma questão objetiva sobre gregos e romanos, sua herança no campo da política, da cidadania, do governo, nada disso. Tivemos sim questões que se aproximavam desse conceito, que exigiam do aluno, por exemplo, ter a ciência sobre o conceito de política, envolvendo, obviamente, essa inter-relação entre filosofia, sociologia e geografia também, a formação dos espaços geográficos. Continuando, tivemos uma questãozinha sobre Revolução Industrial. A Idade Moderna esteve presente na formação do Estado moderno e também na Revolução Industrial. Duas boas questões, tanto em Brasil quanto em História Geral, falando sobre o efeito dessas máquinas, dessa dinamização praticada pela Revolução Industrial. Sentimos falta também, século XX, grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, o período do hiato, da crise da Bolsa de Valores de Nova York. Mas, pelo outro lado, tivemos questões com abordagens contemporâneas. E isso foi positivo, muito positivo. Em História do Brasil, não tivemos nenhuma questão sobre Brasil colônia, não tivemos, que falasse, que retratasse sobre a formação cultural, a formação econômica do Brasil colônia, mas tivemos mais uma vez o século XIX, o Império, uma questãozinha sobre o primeiro reinado, que colocava ali uma revolta que seria capaz de gerar um desgaste na formação do primeiro reinado. Não tivemos nenhuma outra abordagem do segundo explícita, como tínhamos, ou como chegamos a ter nas outras edições sobre Guerra do Paraguai. Não tivemos. Portanto, duas ou três questõezinhas sobre o século XIX, sobre o Império. Período regencial também foi esquecido. Chegando ao século XX, eu posso destacar para você sobre duas questões. Uma que fala sobre a organização urbana que ocorreu a partir da República Velha, com a destruição dos casarios e a formação das favelas. Também tivemos uma questão muito boa sobre a década de 60, com o João Goulart, onde ele pedia que o aluno lembrasse do aparecimento da nova classe social de cunho político. Ok? Não tivemos questão nenhuma que abordasse o fechamento do governo brasileiro durante a ditadura militar, de 64 até 85. Não tivemos também nenhuma questãozinha que destacasse aspectos políticos do período da redemocratização, de 85 até os dias atuais. No mais, tivemos a repetição da primeira aplicação, só que mais tranquila. Ou seja, o aluno poderia passear melhor, executando uma leitura mais agradável sobre todas as questões. Fica então aqui o abraço do seu professor Mardoc de Humanidades.